Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula aqui você vai entender um pouco mais o porquê que eu sempre falo sobre arte com resinas compostas. E olha só, se você realmente está 100% feliz com aquilo que você faz todos os dias, se você nunca se sente cansado, se você está sempre alegre, se você é um poço de alegria, se você não tem aquele fundinho de muitas vezes você fala assim, nossa, será que não tem alguma coisa mais fácil para você? Se você nunca se fez essa pergunta, nunca se pegou, às vezes meio cansado, olha só, essa palestra aqui, essa videoaula não é para você. Você pode fechar agora isso aqui e ir embora aí para outro lugar, mas se realmente você pelo menos um dia já se questionou se a odontologia poderia ser muito mais prazerosa do que é para você hoje, fica aqui nessa palestra que eu quero te fazer um convite muito especial. Um convite que você vai ver que pode transformar completamente a sua visão quando o assunto é odontologia, quando o assunto é você trabalhar e quando o assunto é você ter ali a capacidade de se sentir um artista, diminuindo muito mais o estresse, diminuindo muito mais aquela coisa de trabalhar por obrigação, de você pensar que você simplesmente carrega um peso nas costas de trabalhar todos os dias 8 horas, né? Numa profissão que sempre falam para você que é uma profissão muito cansativa, que é uma profissão que demanda muita capacidade técnica e manual. Isso realmente é verdade. Mas olha só, muitas vezes o que você está sentindo aí, às vezes de repente pensar em fazer uma coisa mais fácil, pensar em de repente desistir, olha só, muitas vezes não é o que você faz, mas é como você faz. E olha só, eu falo sobre facetas de resina composta, ou seja, você ter a capacidade, o poder nas suas mãos de transformar o sorriso. E às vezes me perguntam, Vanderlei, por que muitas vezes você fala sobre arte, você fala sobre sentimento e emoção? Porque simplesmente quando você esculpe uma faceta de resina composta, se você sentar e esculpir uma faceta de resina composta apenas com a racionalidade, apenas com a questão técnica, as tuas facetas de resina composta nunca atingirão a excelência. Por quê? Porque a questão da escultura, a questão do desenho, a questão da arte, a questão de você trabalhar com espátula, trabalhar com pincel, trabalhar com resinas, olha só, exige criatividade. Só que eu prefiro pegar essa palavra que eu acabei de falar, exige, e jogar lá fora, sabe por quê? Porque quando você desperta o artista, a exigência, a carga, ela vai embora. E é esse o convite que eu quero fazer para você hoje. Legal? Olha só, sempre eu termino meus artigos, as minhas palestras, meus vídeos com essa frase aqui, ó. Que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça a sua coluna. Olha só, você hoje, né, você já olhou para suas mãos? Sim, essas mãos que todos os dias ali são o instrumento de Deus para você esculpir um dente, para você fazer o seu trabalho dentro da odontologia. Então olha só, vamos fazer o seguinte, olha para suas mãos agora. Olha para suas mãos e agradeça. Agradeça tudo o que ela já fez por você, o que esse dom que foi te entregue de graça, o que isso já fez para você e principalmente o que essas mãos, essas habilidades que você treinou, que você aprendeu, quantas vidas foram transformadas, quantos sorrisos foram transformados. E isso, você precisa fazer esse exercício diário. Para quê? Para que cada vez mais você consiga enxergar a odontologia como uma missão. É uma missão. Você não foi colocado aí à toa não, tá? E eu também aqui desse lado não fui colocado aqui para dizer essas palavras para você. Então olhe para suas mãos agora, né? Feche os olhos e vamos fazer aí um agradecimento,
um agradecimento de poder, um agradecimento de poder que foi colocado para você através das suas mãos, através dos seus olhos e através da força da sua coluna que te mantém ereto, que te mantém ali sentado no mocho, todos os dias ali, dando o melhor para cada paciente, essa coluna, né, a espinha que te mantém ereto, que te mantém ali com a visão completa para entregar o que você tem de melhor para o seu paciente. Então, olhe para as suas mãos agora, né, deixe suas mãos assim, como se estivesse recebendo cada vez mais o dom que foi entregue pela sabedoria do universo ou pela sabedoria de Deus. Então, abra suas mãos agora e feche os olhos e agradeça. Agradeça o poder do detalhe, o poder da visão, a visão de enxergar cada formato do dente, a visão de enxergar cada curva daquele dente, a visão de enxergar cada ângulo, a visão de enxergar a capacidade de um dente de absorver a luz, a capacidade de um dente de ser mais opaco, a capacidade de um dente de ser mais translúcido. E você agradeça essa capacidade de você distinguir contornos, de você distinguir se um dente é mais claro, se um dente é mais escuro, a capacidade de você distinguir se de repente aquela resina que você vai colocar, você vai conseguir combinar com a tonalidade do dente adjacente, a capacidade de você distinguir a anatomia, de você saber o que é um dente mais arredondado, o que é um dente mais triangular, o que é um dente mais quadrangular, a capacidade de você perceber qual tipo de dente, de formato e de contorno vai combinar com cada paciente. Agradeça muito a sua visão, as suas mãos, a sua coluna, por você ter a capacidade de saber exatamente qual cor que deve ser colocada em qual momento, aonde deve ser colocado cada incremento. Imagine agora o formato de cada dente, imagine agora você como se fosse uma criança brincando com massinha, e você imagina agora a imagem do incisivo central e você vai montando esse dente com massinha de modelar. Volta lá atrás, naqueles momentos que você era uma criança, que você brincava de massinha, que você brincava de argila, que você brincava na terra. Volta na sua adolescência, quando você sonhava ser um artista. Todos esses momentos, traga agora para o momento atual, um momento em que você descobre realmente o que é ser um artista. E agradeça as suas mãos, agradeça os seus olhos e agradeça a sua coluna, que hoje você está trazendo tudo aquilo, essa capacidade de ser um artista lá da sua infância, da sua adolescência, e hoje você pode entregar essa capacidade artística através de trabalhar com pincéis, através de trabalhar com cores, através de trabalhar com resinas. E hoje você tem a capacidade que foi entregue para você, o dom de imaginar um desenho dentário, uma imagem que você imagina dentro do cérebro e que muitas vezes inconscientemente, na hora que você está esculpindo, na hora que você está restaurando um dente, você tem a imagem do dente na cabeça, mas você não percebe que isso é um dom que te foi entregue. Então agradeça esse dom de criar imagens, né? Você tem aí o dente ideal dentro da sua cabeça. Você tem o dente, se eu pedir para você imaginar agora um dente, você imagina ele bonitinho, com aquela translucidez, com todo aquele formato característico anatômico. E isso é dom, isso foi entregue para você. E disso que você tem de graça para você transferir para suas mãos, é só uma questão de ter um método e aproveitar isso que você já tem, que é essa capacidade artística que vem lá da sua infância e da sua adolescência. Então olha só, tá? Agradeça realmente, e eu quero iniciar dessa forma, tá? Que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça a sua coluna para a gente começar aqui nessa palestra, nessa videoaula, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão quando você for realizar facetas de resina composta. Então eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo aqui, depois desse exercício que a gente fez.
de errado com você. Abandone os medos que te ensinaram. Você não precisa mais de nenhum medo que te ensinaram. Desperta, dentista, desperta, artista. Agora você já sabe. Esses medos foram colocados aí para você na infância. Você sabe como sair disso. Você tem a chave. Você é um artista das resinas compostas. A chave já está dentro de você. A chave é o seu dom de criar. Liberte-se. Desperta, seu artista interior. Desperta! A resina composta é o seu instrumento, é a sua arte. O paciente é a sua tela, você é o artista. Para você foi dado a capacidade divina de esculpir sobre uma tela viva, aonde vive o movimento mais lindo e sincero do ser humano, o sorriso. Então, toma posse disso e vamos começar. Olha só, então, eu quero me apresentar. Quem é esse maluco que mistura emoção, que mistura criatividade, que mistura espiritualidade com resina composta? Sou eu, professor Vanderlei. Escrevi um textinho aqui para me apresentar para você, né? Meu nome é Vanderlei, eu tenho 25 anos de odontologia, agora já tenho 25 anos. Fiz especialização, mestrado em dentística na USP. Eu fui ex-diretor e membro credenciado da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Fiz meu mestrado, meu doutorado, parte de um doutorado aqui na Química de Polímeros aqui da Universidade Estadual de Maringá. Mas olha só, tinha muita fórmula lá, então eu fiz metade do doutorado e larguei fora, né? Então olha só, eu sou um apaixonado por resinas compostas. E outra coisa, eu faço yoga nas horas vagas, gosto muito, muito, muito de rock and roll e tenho essa filha linda aqui chamada Poliana. Legal? Então vamos lá. Então, vamos começar. Olha só, eu quero que você entenda, tá? Com esse slide aqui meio engraçado, eu quero que você entenda. Como eu faço yoga, eu estava aqui meditando na praia, minha esposa foi lá e tirou uma foto. E depois eu peguei essa foto e fiz esse slide aqui. Olha só, eu tô aqui nessa posição zen, tranquilo, meditando. Só que é um momento aqui para eu declarar alguns mantras que eu acredito. Eu sei que nessa palestra, aqui nessa videoaula, tem muita gente que vai se sentir incomodado com algumas coisas que eu vou falar. Só que é o seguinte, são coisas que eu acredito e que se você começar a raciocinar comigo, se aquilo que eu te falei no começo da palestra, que se você não está 100% satisfeito com aquilo que você faz, se você estiver 99% satisfeito só, você tem 1% que você não está satisfeito com a odontologia, com aquilo que você faz todos os dias, eu quero te fazer um convite muito especial. E você vai entender ao longo dessa palestra para você realmente chegar ao 100% de alegria, de trabalhar com alegria todos os dias e trabalhar principalmente se sentindo diferente. E você vai entender por que se sentir diferente vai fazer uma diferença drástica na hora de você esculpir qualquer dente com resina composta. Então vamos começar. Eu quero que todas as vezes que você se chocar com aquilo que eu vou falar durante essa videoaula, todas as vezes que você se sentir incomodado, pense nesses mantras que eu estou falando aqui. Olha só, eu sei que a cerâmica dura mais ao longo do tempo que a resina composta. A questão não é essa. Segundo mantra, eu sei que a cerâmica tem mais estabilidade de cor do que as resinas compostas. Legal? Então olha só, beleza. Terceiro mantra, eu sei que a cerâmica é mais resistente aos corantes. Beleza? Então isso, ponto pacífico. Legal. Só que o mantra 4 é o mantra mais importante. Facetas de resina composta, entenda, vou repetir, cerâmica dura mais, cerâmica tem mais estabilidade de cor, cerâmica é mais resistente aos corantes. Beleza? Estamos combinados? Ninguém vai brigar comigo? Só que agora, posso puxar a sardinha para o meu lado? Então beleza, olha lá. 4. As resinas compostas, as facetas de resina composta, a partir desse momento que nós estamos vivendo, ela se torna a carta na manga. E eu te falo uma coisa, daqui para frente não é apenas a carta na manga.
a resina composta corre um sério risco de se tornar a primeira opção quando se fala em lentes de contato, quando se fala em transformação de sorriso, quando se fala em facetas, quando se fala em laminados, não importa o nome. Por que pode se tornar a primeira opção? Primeiro, porque nós estamos passando por uma crise econômica. As pessoas elas querem procedimentos mais rápidos, mais fáceis e mais acessíveis. Segundo, carta na manga. Por quê? Porque aqui você se torna o artista. Você não depende simplesmente de planejar, moldar e mandar para um laboratório e ficar à mercê daquilo que o laboratório vai te entregar. Ou seja, além da insegurança de você não saber realmente se aquela peça vai encaixar, além disso, você tem os altos custos do laboratório que você tem que repassar para os pacientes. Quando você aprende a habilidade de utilizar facetas de resina composta, você se liberta. É aquela coisa do faça você mesmo. Você ali é o artista. Além de se sentir o artista, você não é mais escravo de ninguém. É o faça você mesmo. Você vai entregar um sorriso novo para o seu paciente que sai das suas mãos de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais barata e eu digo mais, muito mais prazerosa e sem estresse. Por que sem estresse? Porque se o paciente foi lá, não gostou de qualquer ponto no dente, é muito fácil, você vai lá, desgasta um pouquinho e corrige ali e repara aquilo que o paciente quer. Então a reversibilidade, ela é uma coisa assim que a resina composta, ela entrega para nós e que nenhum outro material pode entregar. A tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro, se o paciente for para casa, algum parente der algum pitaco, como isso acontece muitas vezes, tal, meu marido não gostou, eu olhei no espelho, isso aqui não ficou legal. Quando você tem facetas de resina composta, você pode arrumar quantas vezes quiser e praticamente sem nenhum custo muito pequeno, a não ser o custo do tempo e ali uma porçãozinha mínima de resina. A maioria dos dentistas, quando compram resina composta, fica com medo da validade, de tão versátil e assim, vamos dizer assim, de tão baixo é o custo de você fazer ali trabalhos com resina composta. Você tem ali um kit de resina para alugar, usar por muito tempo, dependendo, claro, da sua demanda. Esse é o negócio, é a carta na manga. Então olha só, eu estou muito curioso que depois dessa videoaula eu gostaria muito de ver você falando assim, quando chegasse teu paciente, assim, igual esse bebezinho, chegasse o paciente no consultório, você batesse o olho na boca do paciente e falasse assim, opa, resina. Porque realmente, aqui eu sou suspeito, eu sou apaixonado, eu sou simplesmente louco por resinas compostas. Por quê? Porque nada mais gostoso de você chegar, vai fazer uma obra de arte na boca do seu paciente. Eu gosto de ir lá, colocar ali um sonzinho gostoso, um sonzinho para eu poder trabalhar. Muitas vezes eu ponho uma música clássica, muitas vezes eu ponho Pink Floyd, muitas vezes eu ponho Eric Clapton, muitas vezes eu ponho um blues para esculpir. E ali eu vou esculpindo, vou trabalhando a minha resina, me sinto um artista, escutando um som gostoso. Então isso é começar a trabalhar com prazer, isso é começar a trabalhar de forma diferente, isso é começar a trabalhar com paixão. E é por isso que muitas vezes eu fico batendo, falando artista das resinas compostas, porque quando você começa a enxergar a odontologia sem a carga e a obrigação do trabalho, você começa levemente, começa a se sentir um artista, começa a sentir essa leveza de você trabalhar, começar a enxergar a odontologia como uma arte, tudo começa a mudar. Legal? Então vamos lá. Então, olha só, por isso que eu falo, mais cedo ou mais tarde a sua vida profissional vai pedir mais prazer para você. Como assim, professor? Olha só, eu posso dizer isso porque eu já tenho 25 anos de profissão, tá? Já vou fazer 26 anos de profissão e eu te falo uma coisa, vai chegar um momento na odontologia, aquela rotina diária de todos os dias, se você acabou de se formar, se você é um molecão, se você é uma garota nova aí na odontologia, você tá ali com toda aquela empolgação e aproveita esse tempo e dá tudo de você, é isso mesmo, vai pra cima tal, mas olha só, para você que é novo, a primeira palavra que eu te digo, já começa a procurar
um caminho daquilo que você realmente gosta. E olha só, a odontologia, existem várias áreas dentro da odontologia. E eu não estou aqui puxando a sardinha para o meu lado. Eu estou dizendo que se você, e eu acredito que o ser humano, é muito difícil não existir um ser humano que ama arte. É muito difícil não existir um ser humano que não goste de arte, de pintar, ou pelo menos de ver um quadro bonito, ou pelo menos de escutar uma boa música. Não existe um ser humano, isso é natural do ser humano. Então, se você que é novo, se você muitas vezes você tem a sua profissão separada do seu divertimento, separado dos seus momentos de se sentir um artista, seja pintando um quadro, ou seja ouvindo uma boa música, ou seja admirando uma obra de arte, ou seja, qualquer coisa na vida pode ser uma arte. Então eu te digo que se você é novo, você pode começar a buscar um caminho mais dentro da odontologia que pode te dar esse prazer da arte. E esse caminho chama-se resina composta. Legal? Olha só, e eu te digo, né? Você que já está ali, passou dos 10 anos na odontologia, já começou ali sentir o pezinho da dor na lombar, de repente ali já fica mais feliz quando chega o final de semana, que você está cansado de trabalhar ali naquela concentração, sentado no mocho, tá? Então eu digo uma coisa, mais cedo ou mais tarde a sua vida profissional vai te pedir mais prazer. E dentro da odontologia existe algo que vai te dar prazer, e isso chama-se arte. Arte com resinas compostas. Amadeo Modigliani foi um artista plástico, escultor, e ele disse o seguinte, esse italiano: a função da arte é lutar contra a obrigação. Então, se lá no fundo, você ainda sente uma pontinha de que trabalhar é uma obrigação, eu te convido a despertar o artista que está dentro de você. Bora continuar? Vamos lá. Olha só. E enquanto você está aqui vendo essa videoaula, né, você não está lá no consultório, você está assistindo essa videoaula, fica mais fácil você lembrar desses 3 desafios diários que você tem aí dentro da sua profissão e que muitas vezes a gente não para pensar. Presta bem atenção nesses 3 desafios diários, que isso pode mudar completamente a sua visão dentro da odontologia. Olha só. Então, muitas vezes a gente tem 3 problemas. E isso realmente a gente vai carregando isso e vai sofrendo com isso no dia a dia da profissão. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só, o quão seguros são os laminados cerâmicos contra a alta expectativa subjetiva dos pacientes? Olha só. Eu posso dizer isso porque, como eu falei, eu já tenho experiência, já tenho 2 décadas e meia trabalhando todos os dias. E olha só, para você que acha que eu faço só resina, não, eu faço cerâmica também. E é por isso que eu estou te falando essas coisas. Então, presta bem atenção. O quão seguros são os laminados cerâmicos quanto à alta expectativa dos pacientes. Você tem a certeza absoluta que depois que o paciente aprovar o mockup, esse paciente ele vai ficar satisfeito com os laminados cerâmicos que você instalar para ele ou que o laboratório vai mandar para você? Na maioria das vezes sim, os pacientes ficam contentes. Só que existe uma porcentagem da população que muitas vezes vai, infelizmente, nos causar problemas. E você já deve ter vivido, se você já tem alguma experiência com peças indiretas, com próteses, com laminados cerâmicos, que existem ali uma pequena porcentagem da população, e isso muitas vezes ao longo ali de meses de prática clínica ou anos de prática clínica, você lembra exatamente quais foram os pacientes que te fizeram perder o sono à noite, que te fizeram você ficar ansioso, que te fizeram você ter taquicardia, que te fizeram você ter aquele frio na barriga todas as vezes que ia atender aquele paciente. Por quê? Porque você estava investindo não só a questão financeira. Vamos supor que você estivesse fazendo lá 10 laminados cerâmicos, são peças que você foi lá, pagou o laboratório e você moldou
E mesmo que o laboratório seja um laboratório de excelência, você vive com aquele pequena dúvida se tudo vai dar certo no final. Isso não tem como. Muitas vezes você fica com aquela coisa e não sabe se realmente, será que vai estar tudo certo na cimentação? Será que as peças vão encaixar? Será que eu vou ter que fazer ajuste no ponto de contato? Será que não deu distorção no gesso? Será que mesmo com a odontologia digital, será que na hora que eu fiz meu escaneamento, será que escaneou legal? Isso é inevitável. Só que isso é um dos pequenos estresses, né, vamos dizer assim. Então, o quão seguro é isso? Por quê? Porque muitas vezes o paciente, não é só ele, você vai lá, ele aprova o mockup, ele ficou feliz da vida, só que quando ele chega em casa, ele aprovou o mockup aqui com você cimentou as peças, e aí o que acontece? O marido vai dar palpite, o filho vai dar palpite, a esposa, o namorado, a namorada, e isso ainda aumenta o perigo quando ali foi o marido que investiu na esposa ali, ou o contrário, quando a esposa foi lá e pagou o tratamento ali do marido. Então um vai cobrar o resultado do outro. E muitas vezes são duas mentes totalmente subjetivas, porque a imagem da pessoa muitas vezes não é apenas os dentes. A pessoa, ela se imagina muitas vezes na pele daquilo de quem ela quer se tornar. Muitas vezes ela admira o sorriso de um artista e muitas vezes você faz o sorriso parecido com o artista que ela quis e muitas vezes ela se imagina transformando no artista e não necessariamente nos dentes. E não apenas isso, a questão de claro, de escuro, a questão de comprido. Quantas vezes na hora que você fez um mockup, o paciente falou assim: doutor, eu não quero dentes tão compridos assim. Quantas vezes você cimentou porque você foi cegamente no mockup, cimentou e ali um ou outro milímetro, ou mesmo porque o mockup era um pouco mais escuro e o paciente tem a sensação de quanto mais claro, maior. O paciente chegou a hora que você fez a prova, o paciente: doutor, tá muito grande, eu não quero dente grande assim. E agora, o que você vai fazer? Você vai desgastar incisais de cerâmica? Então olha só, isso pode causar pra gente muita insegurança, mas claro que na maioria das vezes dá certo, tá? Só que nós temos que tomar muito cuidado com a subjetividade do que é belo, do que é beleza, do que o paciente acha que é bonito e do que você acha que é bonito e daquilo que o laboratório muitas vezes acaba esculpindo, mesmo fazendo todo o planejamento, enceramento, muitas vezes não é aquilo que o paciente deseja. Então isso que a gente tem que ter em mente. Então outra coisa, você já perdeu algum paciente de faceta devido ao alto custo do procedimento indireto? Quantas vezes você vai, o paciente está animado, o paciente chega lá no teu consultório querendo mudar o sorriso e você falou: nossa, agora encontrei um laboratório bom, eu quero fazer um trabalho lindo aqui para o paciente. A hora que você passa o valor para o paciente muitas vezes não tem condições de arcar ali naquele momento os custos do laboratório. E aí, o que você faz com essa alta porcentagem das pessoas que muitas vezes não tem condições de arcar com os custos de laboratório? Então aqui, eu quero só te acender aqui, te dar um start, te acender um clique para você começar a raciocinar uma coisa. Muitas vezes, se você realmente entregar facetas que fiquem bonitas e que chegam próximas à qualidade estética dos laminados cerâmicos, você pode ali cobrar até 60% do valor, até metade do valor de um laminado cerâmico. E no final das contas, você pode praticamente quase ter a mesma lucratividade fazendo resina composta, com a mesma lucratividade que você tem fazendo um laminado cerâmico. Começa a pensar nisso. Tá? Tudo depende ali da qualidade que você vai entregar e, claro, de tudo que envolve essa qualidade. Qualidade para durabilidade, qualidade de fotopolimerização, qualidade da resina que você usa e principalmente habilidade para você dar uma qualidade estética através das suas mãos. Então, muitas vezes o que acontece? Você pode estar deixando de lucrar mais, deixando dinheiro na mesa com aquele monte de orçamentos que você perdeu porque você não tinha habilidade de esculpir facetas de resina composta e a única coisa que você tinha para fazer estética é moldar e mandar para um laboratório para fazer laminado.
Então você acaba, por não ter o poder nas suas mãos de reproduzir dentes, você terceiriza isso para um laboratório e muitas vezes o paciente não tem ali naquele momento, muitas vezes ele tem outras prioridades, ele pode ter até a capacidade ali, vamos dizer assim, de arcar com aquele procedimento, mas ele tem muitas vezes outras prioridades e acaba dando atenção a outras prioridades e deixa a estética ali para depois. E você tendo o poder de esculpir facetas de resina composta, você pode ali e oferecer para ele facetas de resina composta de uma forma mais acessível, muito mais rápida, muito mais prática e muito mais segura para você e para ele, porque você pode trabalhar com a reversibilidade do procedimento, além, é claro, de ser muito mais conservador. Então, qual outro problema, né, desses 3 problemas? Você já alguma vez se sentiu trabalhando por obrigação? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Aqui vai uma questão de gosto, tá? Vai uma questão de gosto. Para você, muitas vezes é uma delícia preparar, fazer preparo para prótese, preparo para laminado, desgastar ali uma espessura até considerável para você poder encaixar uma peça que precisa de eixo de inserção, fazer ali provisórios de resina composta, ficar ali fazendo provisórios para aquilo tudo, vai lá de canino a canino, de pré a pré, faz preparo naquilo tudo. Aí depois você vai e põe provisórios ali naqueles laminados todos. Aí solta provisório, porque muitas vezes o provisório de laminado não tem milagre, né? Ou você cola muito, ou muitas vezes você cola pouco e fica naquele estresse do paciente, soltou o provisório, estou sentindo sensibilidade, se você não fizer ali um bom selamento dentinário, muitas vezes o paciente pode sentir sensibilidade, porque de repente teve um dente ali que já tinha resina, você teve que fazer um preparo mais agressivo, e todo aquele rolo que tem quando você faz preparos para laminado. Aí depois você tem o provisório, como eu já falei, aí depois o paciente volta para você moldar aquilo tudo, aí você vai moldar aquilo tudo, aí você vai botar fio naquilo tudo, aí você vai fazer moldagem com duplo fio, vai botar fio em todos os dentes, aí putz, sangrou essa gengiva aqui, e pega lá o hemostático e tal, cara, e aí você vai naquele estresse todo. Olha só, lembre-se dos meus mantras, tá? Não estou falando mal do procedimento indireto, eu estou só falando como que a gente vive todo esse processo. Eu sei que a cerâmica dura mais, eu sei que a cerâmica mantém mais estabilidade de cor, todos aqueles mantras que eu falei lá no começo da nossa videoaula, tá? Mas vamos voltar. Aí a gente colocou todos o fio, aí vai tirar o primeiro fio, vai fazer dupla moldagem, vai fazer moldagem única. Ah não, eu vou escanear, tá ótimo, tudo bem, vai escanear, mas você vai ter o quê? O estresse da cimentação, você vai cimentar. Eu tenho que cimentar com cuidado, eu tenho que aplicar ácido fluorídrico naquilo tudo, tem que aplicar silano, tem que tomar cuidado e etc. E cimenta uma, cimenta outra. Vai usar isolamento, não vai usar isolamento, como é que vai fazer para cimentar? Então, olha só, realmente é uma coisa para a gente pensar. E aí o que acontece? Durante todos esses procedimentos, né, tudo isso tem um custo de materiais. Esses materiais de silicone de adição, moldagem, etc. Então, você já deve ter passado por esses problemas que eu acabei de falar. E aí, a gente tem então, diante de tudo que eu falei isso agora, vamos resumir em 3 pontos a escala de problemas. Nós temos aqui, numa escala muito grande, quando a gente está falando de lucratividade dentro do consultório, a gente está passando por uma crise econômica sem precedentes, devido à questão aí dos resultados aí da pandemia e tudo isso que você já sabe. Então a gente tem uma crise altíssima hoje no país e nada mais oportuno, nada mais, vamos dizer assim, uma grande brecha que a gente tem é oferecer a estética que o paciente quer. E presta atenção, com a crise econômica, a vaidade dos pacientes, a vontade de ter um sorriso bonito, a vontade de tirar fotos no Instagram sorrindo, vamos dizer assim, nas redes sociais, isso não acabou. Pelo contrário, aumentou. Existe uma explosão de pessoas querendo ter um sorriso irresistível, um sorriso de artista. Então isso aumentou ainda mais. Eu não tenho, aqui eu não coloquei nessa aula, mas a gente tem um gráfico aqui de uma pesquisa que eu fiz
né, no Google Trends, que é os assuntos mais pesquisados no Google, no mundo inteiro, e eu coloquei lá lentes de contato, sorriso bonito. E olha só, é uma crescente que não tem fim. Cada vez mais as pessoas elas querem ter um sorriso bonito. E isso explodiu no Brasil aí nos últimos 5 anos. Antigamente só se falava em quê? Só se falava em plástica, só se falava em lipoaspiração. E de 5 anos para cá a questão do sorriso explodiu. Então as pessoas elas continuam querendo ter dentes bonitos. E agora ainda mais, houve uma grande explosão. E isso é uma grande brecha. Agora essa brecha ela se torna explosiva para você, dentista, que adquirir a habilidade em esculpir facetas de resina composta. E para você esculpir facetas de resina composta, isso que eu sempre falo dentro lá do curso que a gente tem do método Lentes Diretas, é só você seguir o método. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente quer esculpir facetas de resina composta, mas não tem um guia, não sabe por onde começar. Às vezes se perde no meio do caminho, às vezes fica só com o formato do dente da cabeça, só a imagem do dente na cabeça, e muitas vezes não consegue esculpir aquele dente que está na cabeça porque não existe um método, né? Então, por isso que eu falo para os meus alunos, apliquem o método, é só seguir o método, é só você ir lá, aplicar um incremento, aplicar o outro incremento em determinado lugar. E justamente o Lentes Diretas ele é um GPS, ele vai te indicar exatamente aonde colocar cada incremento de resina. Então, para você adquirir essa habilidade é muito fácil, tá? Então eu falei levemente aí do nosso curso do Lentes Diretas, que é o único curso hoje no Brasil que ensina realmente um método. Um método é um GPS. Põe esse incremento aqui, põe esse aqui. A hora que você terminou de seguir o GPS, você está com a sua faceta pronta, está com o seu dente pronto. É isso, você precisa apenas de um método. Vamos continuar aqui. Olha só, aí você tem a oportunidade de oferecer facetas de resina composta, como eu disse, até cobrando metade de uma cerâmica, até cobrando um pouco mais se você quiser. Dependendo daquilo que você acha que o seu trabalho, que você vai entregar com qualidade para o seu paciente, você pode simplesmente, às vezes, tirar só o custo do laboratório e ali entregar um trabalho de excelência e cobrar um valor muito justo pelo trabalho. Então, olha só, outra coisa que a resina composta, ela simplesmente nos dá uma segurança incrível. Por quê? Por causa da reversibilidade do procedimento. Ou seja, aquilo que eu falei lá no começo da aula. Se o paciente de repente não gostar de um cantinho, achar que o dente ficou um pouco escuro, etc., simplesmente você vai lá, desgasta aquela resina composta. Se a resina composta foi feita recente, na semana passada, muitas vezes você não precisa nem fazer o jateamento e passar silano. Aquela resina ainda, ela permite uma união muito boa de resina com resina. Então você tem uma reversibilidade, você tem como fazer essa resina novamente a um custo praticamente zero. Então você tem reversibilidade, você vai fazer quantas vezes precisar, você vai poder dar o espelho para o paciente, o que você acha disso? E você vai poder junto com ele, de repente, olha, tá bom esse cantinho aqui? Ah, não tá, pegou um disquinho, melhorou o canto. Olha só, reversibilidade, poder fazer quantas vezes do gosto do paciente. Isso aqui não tem preço. Não tem preço a tranquilidade que a resina composta pode entregar para você. Eu falo empolgado assim porque eu quero que você realmente entre nesse mundo, porque você vai fazer a odontologia com muito mais prazer, sem estresse, tranquilidade e amor pela sua arte. A palavra é essa, viver da sua arte. Então é isso aqui, arte e satisfação. Então você tem uma crise alta, só que dentro dessa crise alta as pessoas ainda muito mais querem ter dentes lindos. E aí quando você tem algo para entregar aqui para essas pessoas, você simplesmente explode a sua renda no consultório. Porque você tem o poder nas suas mãos, você não depende mais de outra pessoa, você faz dente. Você não é mais um dentista, que não sabe fazer dente, você sabe fazer dente.
E aí você tem um procedimento que te dá tranquilidade. Ele é reversível. Você pode repetir quantas vezes quiser. Você pode botar teu Pink Floyd para esculpir lá quantas vezes quiser. Você pode dar o espelho para o paciente e ali chegar para ele e falar assim, tá bom, gostou? Ah, agora gostei, doutor. Tá? E você resolve o problema. Você imagina só se você não tivesse uma reversibilidade e você pegasse um paciente com, de repente, com aquela visão, aquela imagem que ele tem do dente que confunde com a identidade dele. Muitas vezes ele não está satisfeito com a imagem dele como um todo e ele reflete isso nos dentes. Você pode fazer 3, 4, 5 jogos de laminados, esse paciente ele vai te causar problemas. Eu já tive pacientes assim. Então você tem um procedimento que é reversível, não tem preço. Não tem preço você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E a outra coisa que não tem preço é a arte e a satisfação. Então você tem um problema grande, um problema ali mediano, só que você resolve com resina composta, arte e satisfação. Você ali é um artista e você vai se sentir muito melhor trabalhando ali com aquilo que realmente vai te tornar um artista. E você pode ali, até isso muda até o seu sentimento, porque quando você entende que é uma arte, que não é um trabalho, cara, isso é um dominó, isso dá um start na sua cabeça assim, e você começa a ir feliz pro consultório. Por que eu falo isso? Cara, porque eu vivo isso todos os dias. Quando tem facetas de resina aqui, e hoje no meu consultório, 80% disso do que eu faço são lentes diretas. São as lentes diretas. Ou seja, facetas de resina composta, na maioria delas sem preparo. Nós temos, sem falar nisso, nós temos um procedimento altamente conservador. Por que conservador? Porque você não precisa do eixo de inserção para enfiar uma lâmina rígida. Então por isso, porque você tem uma resina mole. Então o preparo é praticamente inexistente. Muitas vezes você só vai preparar dentes que estão escurecidos ou dentes que estão girados. Então isso é muito legal da gente começar a prestar atenção. Então vamos começar a entender cada ponto desses problemas e as suas soluções. Por exemplo, arte e satisfação. Então existe uma fragmentação aqui da criatividade em você. Quando a gente está dentro da odontologia, muitas vezes a gente não se dá conta, tá? Só que a odontologia, por ser uma profissão altamente técnica, ela muitas vezes te tira daquela parte do lado direito do cérebro, que é a parte emocional, que é a parte criativa. Então muitas vezes você tem que resolver um caso clínico difícil, muitas vezes você tem que usar técnicas, muitas vezes você tem que usar formas de abordagem que fragmenta aí o seu cérebro, e você muitas vezes acaba tendo que exigir da sua mente racional. E muitas vezes esse tecnicismo da odontologia acaba te gerando estresse, porque você só vai ficar trabalhando com a mente racional. E isso vai te dando ali ao longo do tempo uma insatisfação com a profissão, vai te dando ao longo do tempo um cansaço, muitas vezes vai te dando ao longo do tempo uma desmotivação. Por quê? Porque isso que eu te falei, você acaba deixando a parte emocional, a criatividade do lado, a parte de brincar de massinha para montar dente, a parte de você trabalhar com pincel, com espátula, com cores. E muitas vezes as pessoas trabalham com resina composta, só que elas trabalham com estresse. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, muitas vezes não é o que você faz, é como você faz. De novo, desperta o artista que está dentro de você. Comece em pequenas coisas que de repente você acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Começa a tirar a gravata do doutor, começa a tirar a seriedade, entre aspas, vamos dizer assim. Não é que você vai virar um porra louca, não é que você vai virar uma maluca, não é isso. Mas você ter mais o jeitão descolado do artista, se permitir mais, se permitir que a sua alma aflore o artista. Quando você tá no técnico, quando você tá no dentista, as suas facetas de resina composta jamais atingirão a excelência. Eu repito isso de novo. E olha só, então,
permita-se se soltar mais, permita-se ser mais descolada, mais descolado, mais vivendo o artista, modifique um pouco, volta lá para sua adolescência, para sua juventude, que lá está a mina de ouro daquela pessoa que trabalha com arte. Quando você for pegar um pigmento, quando você for maquiar numa camada intermediária entre a dentina e o esmalte, pegar um pigmento, pegar um azul, você está ali trabalhando com arte, com alegria, com paixão, e não trabalhando com a parte esquerda do cérebro racional, pesado, pensando nas contas que você tem que pagar, pensando na preocupação, no cheque que você tem que cobrir. Não, você usa da sua profissão, da odontologia, para você se tornar um artista. Então, novamente, essa videoaula aqui é para te mostrar o caminho que você pode realmente mudar essa visão completamente. Mas por que isso? Tá? Porque a nossa alma, ela não aceita muito bem todas as normas, regras, técnicas e comportamentos que um profissional de saúde é obrigado a ter. Então, o que acontece? Hoje já está mudando muito isso, tá? E eu fico feliz quando eu, de repente, essa galerinha nova da harmonização facial, faz aqueles vídeos felizes ali no Instagram, os dentistas que faz dancinha, aquelas coisas. Eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque você tá ali aflorando esse lado direito, esse lado da criatividade, esse lado da alegria, e isso faz total diferença nos resultados. Isso não sou eu que estou falando isso não. Platão já falava isso lá atrás. Platão falava o seguinte, falava que se você quer ser um escultor, não me lembra uma coisa assim, quer ser um escultor, um pintor, apenas confiando nas suas capacidades técnicas, você jamais atingirá a excelência. Ele escreveu isso no Fedro, se não me engano. Quando você está feliz, quando você está como se fosse livre como uma criança no meio do seu trabalho, o seu trabalho começa a se fundir com a sua alma. E a sua alma de artista, quando se funde com o seu trabalho, muda completamente. Então, professor Vanderlei, mas de que forma que eu faço isso? Eu vou falar uma palavra aqui que já é o primeiro gatilho para você começar a fazer isso. E é uma palavra aqui diferente. Sabe que palavra que é? Desencana. Vai treinar suas resinas. Pega seus modelos velhos que veio do laboratório, bota um rock and roll, uma música e vai treinar, vai treinar suas resinas. No nosso treinamento online Lentes Diretas, são mais de 101 videoaulas com vários dentes, com passo a passo para você pegar os modelos e treinar. A hora que chegar na boca, você vai lá e já vai se transformar no artista e vai fazer e dar resultado para o seu paciente. Então é isso. Desencana. Outra coisa, esse desencana que eu falo, é você ter a capacidade de ter a meta. Não é para você acabar com a tua meta, com o teu objetivo. Pelo contrário, tenha suas metas, tenha seus objetivos. Eu quero, de repente, atingir a excelência esculpindo facetas de resina composta. Só que se você ficar só ali olhando aquela meta final que você quer, essa ansiedade pelo seu perfeccionismo vai acabar fazendo com que o presente aqui que você tem que desenvolver, ele acabe sendo influenciado pela ansiedade do futuro que você quer estar. Então, o que você quer? Você já sabe que você quer esculpir lindas facetas. Ou em qualquer coisa que você faça na vida, as suas metas, seus objetivos, você já sabe disso. Só que você não pode viver lá, porque o que você vai fazer aqui precisa de uma tranquilidade de você estar vivendo aquele instante, para você dar o melhor nesse momento aqui. Então, o resultado extraordinário que você quer, ele é construído de forma que você tem que esquecer o que você quer. O teu inconsciente já sabe o que você quer. Se você setou aquele objetivo de esculpir lindas facetas, o teu objetivo está lá. Só que você precisa estar aqui inteiro, sem a ansiedade do resultado que você quer atingir.
e você ali esculpindo aquela faceta ali no dente do paciente, observando cada parte do dente, observando a posição do pincel, da espátula, desde o momento que você tira o incremento da seringa de resina que você vai aplicar. Se você está vivendo aquele momento e não pensando lá no futuro como que vai ficar, será que vai ficar bom, será que vai ficar ruim, será que o paciente vai gostar, será que o paciente não vai gostar, será que vai dar tempo de eu ir no mercado buscar as coisas que eu preciso comprar, será que o banco lá, a minha aplicação que eu fiz, será que de repente, putz, estou preocupado com meu filho, tirou uma nota baixa, não sei o que. Você está em outro lugar ou você está no futuro, e aí o que acontece? A sua faceta vai ficar ruim. Então, primeira coisa, viver o agora. Viver o agora. Quando você pega lá, né, naqueles concursos de canto, né, esqueci o nome lá que aparece lá, o Carlinhos Brown, lá, a Cláudia Leite, lá, né, de jurados, né, aqueles concursos. Quando o artista ele entra, pergunta pro artista se na hora que ele estava cantando ele estava pensando lá no futuro como seria ali o resultado que ele teria se ele cantasse bem ou se ele não cantasse. Sabe o que acontece? Quando você assume o artista, entra uma espécie de sentimento que chega a ser até místico. Esses artistas, esses caras que estão imersos na arte, por exemplo, Michelangelo, quando ele pintava um quadro, né, ele relata que era algo assim que não era humano que estava ali empurrando ele para fazer aquelas obras de arte. E quando muitas vezes eu já tive casos quando eu estava esculpindo dentes que eu viajei de tal forma, é uma coisa que a gente chama de entrar em fluxo, que é uma espécie de você estar ali naquele momento, você está tão imerso naquele momento que a coisa vai indo sem você usar a mente racional. E é como se fosse entrar em fluxo, como se fosse tudo aquilo deslizar de uma forma natural, ou seja, sem a sua interferência do será que, e se acontecer tal coisa, e se não ficar bom, e se eu não conseguir. Tudo isso são influências da mente que te tira do agora, preocupado com o futuro. E o artista de verdade, aquele que se entrega para sua arte, ele não tem isso. Imagina se você começasse a olhar esses artistas e começasse a se jogar de cabeça ali na hora que você fosse esculpir uma faceta de resina composta. Como eu falei, nós fomos criados para esculpir sobre uma tela viva. A tela viva são os pacientes e os dentes são a nossa tela. Se joga, se entrega. Esquece que a odontologia ali é aquela coisa rígida que você tem que fazer para poder sobreviver. Larga isso fora para você ser feliz, caramba. Isso que vai mudar tudo. Não é o como fazer, não é o que você faz, é como você faz. Não é o que você faz, é como você faz. Se o que você faz, você está levando toda essa bagagem de eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que não sei o que, eu tenho que... Tudo aquilo que foi cobrado de você lá na infância, se você está reproduzindo isso no teu trabalho, você não vai se sentir feliz. Mesmo sendo na odontologia, mesmo largando a odontologia, fazendo outra coisa, mesmo outra coisa. Se não importa o que você vai fazer. Se você levar todos aqueles lixos que colocaram na sua cabeça lá atrás, na tua infância, se você levar, não é o que você faz. É como você faz e como você se cobre, e como você se maltrata e como você repete as coisas que colocaram na sua cabeça. Desperta, artista. Desperta. Vamos lá. E aí, o que acontece? Acontece isso, né? Vamos voltar para a nossa escala de problemas. A minha missão aqui é despertar o artista que está dentro de você e muitas vezes eu me empolgo, mas isso é daqui de dentro. É isso para você. A minha missão é essa. A minha missão é te ensinar técnicas para você fazer uma linda faceta de resina composta.
mas a minha missão principal é despertar o artista que está dentro de você. Então vamos lá. Olha só. Então, o nosso segundo problema e a nossa solução. Cerâmicas. Putz, o quanto que custa uma reversibilidade de uma cerâmica? Uma faceta que o paciente não gostou. Será que é só o custo do laboratório? E o nosso estresse? O nosso estresse, a nossa preocupação, muitas vezes com o nosso perfeccionismo e muitas vezes tudo aquilo que... Imagina, né? Dói até o coração. Você fala, puta, eu vou ter que meter a broca e cortar aquele IMEX. O paciente não gostou. Imagina, de canino a canino. Nossa, o paciente não gostou e tá tudo horrível. E o paciente falou, tá tudo horrível. E muitas vezes os laminados são lindos, mas o paciente não gostou. Se você falar aquela palavra infame muitas vezes, você pode causar um problema para você. Que palavra infame que é essa? Não é assim mesmo. Quantas vezes o paciente chegou no teu consultório procurando melhorar um trabalho que ele fez no outro colega e ele relatou que o colega falou assim, não é assim mesmo, né? Então essa palavra é assim mesmo, cuidado com essa palavra, porque se ela não te causar algum problema, ela vai te tirar 10, 20 pacientes, porque o paciente sempre vai falar assim, olha, esse dente ficou horrível e o dentista falou que não tem como trocar, que é assim mesmo. Então quando você for falar o é assim mesmo, pensa nisso. Ou essa palavra vai te causar um problema, porque você não vai dar oportunidade para o paciente de refazer o trabalho, ou de repente de fazer com que aquele paciente saia satisfeito, ou ela muitas vezes vai te tirar 10, 20, 30 pacientes. Tá? Então cuidado com, é assim mesmo. Então, esse é o grande problema. A cerâmica, a reversibilidade, a gente trocar uma cerâmica porque o paciente não gostou, causa para nós um estresse muito grande. E aí o que acontece? Se o paciente, depois de tudo cimentado, reclamar de alguma coisa, talvez o seu maior medo seja verdade. E qual é o seu maior medo? O seu maior medo é ter que pagar laboratório de novo, ter que cortar a cerâmica, pendurar um provisório de novo ali. Imagina se aquele paciente fez lá, como hoje está na moda, fez lá 8 laminados de cor BL1, por exemplo. E aí você pega, o paciente não gostou de 3 laminados, vai trocar 3 laminados, você bota ali 3 provisórios até o paciente voltar. E o paciente, aquele paciente perfeccionista ali, vai ficar com aqueles 3 provisórios, às vezes a cor não fica legal tal, e o paciente às vezes vai até se incomodar com aquele provisório que você fez de novo, ou seja, é um pepino. Então, os caras ali, ó, da Guerra nas Estrelas, ó, Stormtrooper, você tá vendo esse cara aqui que tá dando palestra? Os caras estão falando pra mim, ó, ele tá falando isso porque não faz cerâmica. Eu faço cerâmica sim, e eu vou te mostrar pra você algumas coisinhas que aconteceram no meio do caminho ao longo desse tempo. Então, é aí que esses dois caras aí se enganam. Eu faço cerâmica sim, essa galera aí do Star Wars. Olha só. Isso aqui é um caso que eu fiz há 17 anos com o IPS Empresum ainda. 17 anos, tá? E tá na boca do paciente ainda. Legal, fantástico. Durabilidade da cerâmica é fantástica. 17 anos, foto tirada em 27 de junho de 2018. O paciente veio, tal, foi aí, fez algumas emendas aí na minha cerâmica, tal, né? Então, 17 anos de cerâmica. Então, já há 17 anos, há muitos anos, há 20 e poucos anos, eu sempre fiz cerâmica. Fiz também laminados cerâmicos a minha vida inteira, lentes de contato, tudo que você imagina. Só que aí, o que acontece? Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que começa a acender uma luzinha. Aquela luzinha que eu falei do cansaço, do estresse. Então hoje, eu vou ser bem sincero, eu prefiro muito mais fazer todas as minhas lentes, se o paciente quer estética, com resina composta do que cerâmica. Por quê? Porque é isso tudo que eu estou falando para você. Eu me sinto muito mais confortável, muito mais tranquilo, muito mais feliz em ser o artista e tudo isso que eu já falei para vocês, tá? Então olha só. Então, por exemplo, essa paciente, ó, esse aqui é o resultado que a gente conseguiu. Paciente sexo feminino, baixa autoestima e problemas familiares. Então olha só, presta atenção muitas vezes no perfil do paciente, quando ele chega, se ele tem algum perfil um pouco mais depressivo, se ele tem algum perfil problemático, perceba se esse paciente tem algum problema. E isso, muitas vezes, com a nossa experiência, a gente já capta.
dentistas novos, fica até o final aqui dessa aula, porque muitas vezes você não tem esse traquejo de anos de profissão, e aqui nessa aula eu vou entregar para você uma espécie de um questionário para você traçar o perfil do paciente, se ele é um paciente com perfil de risco para te dar problemas ou não. Problemas com relação a você, muitas vezes, entregar aquilo que não atende às expectativas dos pacientes. Então, você vai ter aqui, você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui vai ser colocado na descrição do vídeo esse questionário de expectativas dos pacientes. E esse questionário você vai entregar para o paciente, ele vai preencher, e isso vai ser ouro para você, porque você vai conseguir modular as expectativas dos pacientes, porque ele vai escrever o que ele quer ali. Realmente você vai conseguir moldar o seu tratamento de acordo com a expectativa dele. Isso vai diminuir muito o risco de você ter problemas com o paciente que de repente não gostou daquilo que você fez. Claro que se você for fazer resina composta, isso vai ser muito minimizado. Mas se você for fazer cerâmica, esse questionário tem que ser feito para você traçar o perfil desse paciente. Então olha lá, e aí essa paciente aqui, fizemos a reabilitação oral com IMEX, tá? Coroas, laminados, etc. Foram feitos 3 mockups, fotos e aprovação do último mockup. A gente fez 3 mockups até que a gente chegou no mockup que a paciente aceitou. Olha qual foi a queixa após o término. Essa paciente, vou falar para você, eu perdi o sono, eu sofri muito, perdi o sono, de cabelo que eu perdi, acho que metade foi disso aqui, né? Então, olha só, que os dentes ficaram escuros, não mudou nada, e falou que desenvolveu fibromialgia após o tratamento. Então, olha só, os dentes ficaram escuros e não mudou nada no sorriso. Olha como muitas vezes a distorção eu digo até visual e cognitiva do paciente pode ser totalmente fora da realidade. Olha como essa paciente chegou e olha como nós deixamos o sorriso dela fazendo coroas e laminados cerâmicos. E ela, depois disso aqui, ainda imprimia essa foto, tudo, e ela não conseguia enxergar o resultado que nós demos para ela. Os dentes ficaram escuros e não mudou nada no sorriso. Como não mudou nada no sorriso? Então, olha só como a gente tem aí um risco que a gente corre, né? A paciente aprovou o mockup, tudo certinho. Então, a cerâmica tem reversibilidade? Tem. Mas o estresse e o custo é muito alto, né? Esse é um outro caso, um pouquinho menos complicado, mas a paciente aí, fizemos aí os laminados e ela queixou de 3 dentes que ficaram escuros, tá? Deixa eu mostrar para você. Olha lá, ó, 3 dentes que ficaram escuros. Então a paciente era bem exigente. Olha, o canino ali, ó, né? O que eu fiz nesse canino? Para deixar esse canino um pouquinho mais cromatizado na cervical, eu trabalhei ali com a resina de cimentação com 2 cores para a gente conseguir de repente dar uma cromatizada nesse canino, ele ficar mais natural. E ela não gostou, tivemos que cortar esse canino aí, fazer tudo de novo, brancão, sem dizer que eu fiz ali o test drive com as pastas Train para que esses dentes ficassem mais translúcidos, e a paciente, ela preferiu que a gente cimentasse com um branco opaco para que o dente ficasse branco opaco. Então cerâmica, né, cimentado com cimento, que a paciente queria branco opaco. Então é essas coisas aí que quando a gente trabalha com cerâmica é um pouco mais complicado, estressante e oneroso. Então esse aqui, ó, falando aí da anamnese, que você pode encontrar aqui, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, se você está vendo esse vídeo no YouTube. Então a anamnese, ela não é só de saúde. Você sabia que o nível de expectativa do seu paciente pode gerar o seu sucesso, mas também pode ser a maior fonte de problemas? E se fosse possível medir a expectativa e descobrir os segredos que o paciente quase sempre não fala para você? Então, aqui na descrição do vídeo, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você vai encontrar um link para você poder baixar essa anamnese, esse questionário, que é um questionário que vai te dar muitas coisas ali que o paciente pensa e ele não fala para você. E você vai ter muito mais segurança com a relação desses problemas aí que o paciente pode, de repente, de não gostar de um trabalho e você ter que repetir, e todo esse estresse que muitas vezes a gente pode passar aí. Vamos falar um pouco mais aí desses problemas e
a solução novamente, né? Então, quando a gente fala de crise, a gente está falando que nós temos 300 mil dentistas aí no país, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. E aí o que a gente tem? A gente tem as classes A e B, que todo mundo quer atender as classes A e B. Não é verdade? Todo mundo quer atender a classe A e B. Ninguém quase quer atender a classe D e tal. Vamos deixar isso aí para as clínicas mais populares, etc. Mas na verdade, olha só, dá uma olhada. Classe A e B, a gente tem uma briga de 200 pacientes por dentistas na classe alta, na classe A e B. Então, ou seja, a briga é muito maior. Seria lindo que a gente pegasse e fizesse só procedimentos premium, laminados, cerâmicos premium, caríssimos, só para classe A e B, mas essa não é a realidade, principalmente a partir de agora. E aí nós temos 4.200 pacientes por dentista na classe C e D. E a classe C e D, ela tem um grande diferencial, que a classe C e D, ela quer demais também estética. Com esse movimento todo, com essa revolução das redes sociais, a classe C e D, ela tá louca atrás de estética também. E aí nós temos 4.200 pacientes que estão loucos para alguém que entregue um trabalho a um preço justo e facilite o pagamento. Então comece a pensar também da classe B para a classe D, tá? Que você pode aí, de repente, pegar uma quantidade aí de pacientes para você explodir o seu consultório. É uma brecha que ninguém está enxergando. E se você realmente faz lindas facetas de resina composta, que fiquem tão lindas quanto os laminados cerâmicos, você vai pegar uma faixa da população aqui que simplesmente faz qualquer coisa para mudar o sorriso, tá? E se você ainda não faz lindas facetas de resina composta, não tem problema. Aqui também no link da descrição você vai encontrar um link onde você pode clicar e, de repente, se nesse momento você não encontrar a turma do Lentes Diretas aberta para você poder fazer a sua inscrição, você vai poder deixar o seu nome lá para ser avisado quando o Lentes Diretas vai estar aberto, para você então fazer parte aí desse grupo de elite que esculpe lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos. Então, esse é o grande ouro que ninguém está enxergando. Da classe B até a classe D, essas pessoas fazem tudo para ter uma estética, um sorriso lindo. E aí o que acontece? Novamente, nós temos 20% dos dentistas do planeta atuam aqui no Brasil. E aí o que acontece? Com a crise, a disponibilidade de serviços odontológicos por classe. Olha só, os dentistas aproveitam, a maioria deles, esmagadora, aproveita só 20% dos pacientes do mercado. Olha só, então a classe A e B, todos os dentistas querem atender essa galera aqui. E a classe C e D, elas ficam à mercê, muitas vezes, de clínicas populares, trabalhos muitas vezes assim, planos de saúde, etc. Então, se você fizer um bom trabalho com resinas compostas e mostrar para essa galera aqui que está a fim de pagar, né, se você facilitar para eles, você vai ter um mercado gigantesco. Então, por isso, essas são as 3 perguntas que todo mundo deveria fazer. Se fosse possível realizar lindas facetas de resina composta, sem precisar de outros recursos, tá? Mesmo que você não tenha nenhum dom especial, se fosse possível você viver da sua arte, como que seria para você? Diante de tudo que eu falei, você sentar com tranquilidade, num procedimento que te dá tranquilidade, um procedimento mais rápido, mais simples, que não depende do laboratório. Se o paciente quebrou, deu uma lascadinha, você arruma, você se sentir um artista, você terminar um trabalho e o paciente chegar para você. Quantas vezes eu escutei, doutor, você é um artista? E quem trabalha com resina aqui sabe disso. Quantas vezes o paciente te põe lá em cima, isso é gostoso pra gente, a gente está transformando a vida do paciente, a gente está entregando um sonho. Uma coisa que eu gosto sempre de repetir, o dono do Boticário, ele falava uma coisa muito interessante, ele falava uma coisa assim: eu não vendo perfumes, eu vendo a esperança de um romance. Cara, quando você faz facetas de resina composta, quando você transforma um sorriso, você não está vendendo dente, você não está vendendo um tratamento odontológico, você está vendendo, você está entregando a esperança de um romance,
você está entregando a esperança de uma nova vida para aquela pessoa. Então, imagina isso saindo das suas mãos, você esculpindo cada detalhe e depois o paciente pegar e te chamar de artista. Aí ninguém mais vai te olhar com desconfiança, com regras ou com qualquer coisa que te incomode hoje com relação a você não ser você mesmo. Você é o artista, você está solto, você está livre. Livre porque você esculpe dentes com as suas próprias mãos, você vive da sua arte. Então é aquela coisa mesmo de se sentir um pouco livre, como os hippies falam, né? Viver da sua arte, só que viver da sua arte de uma forma mais desprendida, mais contente, mais alegre, não com essas regras e tudo isso que muitas vezes vai chegar no meio da nossa vida útil como dentista, a gente já está meio baqueado. Se você não fizer essa transformação agora, e você, galerinha que mais nova aí, continue com essa alegria do artista, de poder, essa galera da harmonização, esculpindo o rosto. Você também que é mais novo e que faz esculturas em resina, cara, você é um artista, você não é dentista. E isso que vai mudar completamente a visão, e você vai simplesmente, porque, cara, no frigir dos ovos, o que importa nessa nossa vida? Importa ser feliz. E não é só ser feliz quando você está em casa, quando você está passeando, quando você está viajando ou quando você está tomando cerveja no final de semana. Não, é você ser feliz, ser o artista, chegar no consultório alegre, conversar com todo mundo, porque você vai atender e você vai fazer suas obras de arte. Você vai ser um Michelangelo sentado naquela tela viva que está ali para você esculpir, para você ser o artista plástico. Tá? Então isso que vai mudar completamente a sua visão. Qual a outra pergunta que todo mundo devia fazer? Meu paciente tem perfil para porcelana? Teu paciente tem perfil para porcelana? Se eu fizesse resina, será mais fácil correções? Será que é mais lucrativa a porcelana mesmo? Será que é mais lucrativo? Você já pegou e colocou o quanto que custa cada moldagem de silicone de adição? O quanto que custa ali cada provisório que você faz na hora do preparo? O quanto que custa a cimentação, o seu cimento resinoso, o quanto que custa o silano que você aplica, o quanto que custa o ácido fluorídrico que você aplica. Então é uma coisa para se pensar, e principalmente essa é a pergunta: teu paciente tem perfil para porcelana? Já aconteceu comigo lá no começo da profissão. Eu vendi para o paciente um procedimento de 6 laminados cerâmicos, e a hora que eu comecei o preparo, o paciente na cadeira, falta também, claro, de experiência, eu era um dentista mais novo, tal, não expliquei o procedimento, como poderia ser feito. Naquela época a gente trabalhava mais com laminados mesmo, com espessuras maiores. Comecei a fazer preparo nos dentes, o paciente falou: para. Ele ficou incomodado, ele não queria fazer os preparos nos dentes já naquela época. Isso foi no final da década de 90, e aí ali parei naquele momento, e ainda bem que já naquela época eu já fazia facetas de resina composta, e eu expliquei para ele um outro procedimento que poderia fazer. No meio do caminho eu pivotei para resina composta e foi muito mais tranquilo, né? Então o paciente tem perfil, ele sabe o passo a passo do que é uma lente de contato ou uma faceta de porcelana. Se você chegar no YouTube e digitar uma pesquisa no YouTube e falar assim, colocar lá insatisfeitos com lentes de contato, você vai ver a quantidade de pessoas leigas falando sobre preparos, falando que não ficou satisfeito, que desgastou meu dente, que um monte de coisa. Então cuidado para você fazer lentes de contato, né? Você precisa saber se o seu paciente tem perfil para isso. Então, olha só, a terceira pergunta que todo dentista devia fazer antes de começar um procedimento de estética: se o meu paciente não puder arcar com os custos das lentes indiretas, eu estou preparado para fornecer aí uma opção alternativa às lentes em porcelana? Será que eu estou preparado para isso? Novamente, se você acha que você quer entrar nesse mundo, se você acha que você quer virar um artista das resinas compostas, tá? Então, na descrição desse vídeo ou em qualquer lugar você vai encontrar um link, tá? Ou para ficar sabendo quando nós vamos abrir as turmas do método Lentes Diretas,
para você fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos. Então você procura um link aqui para você deixar seu nome para ser avisado. Então essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer. Legal? Então olha só, para a gente finalizar, ir por um caminho diferente pode ser mais estimulante e talvez te levar ao destino mais rápido. Então, ir por um caminho diferente pode ser mais estimulante e talvez te levar a um destino mais rápido. A gente pode experimentar a arte com facetas de resina composta, porque isso é uma oportunidade conservadora, segura, mais acessível ao paciente e lucrativa para você, tá? Então, olha só, essa videoaula aqui, ela foi principalmente feita para que você entendesse o porquê que entrar nesse mundo de virar o artista, de viver da sua arte, de utilizar as resinas compostas como ali o carro-chefe do seu consultório, utilizar as resinas compostas como um instrumento para você executar a sua arte, vai te levar a ser um dentista muito mais feliz, muito mais satisfeito com aquilo que você faz e muito mais tranquilo e com mais paz. Porque na verdade tudo que a gente quer é paz e, por que não, uma vida tranquila, uma vida boa, através do nosso trabalho, através da parte financeira que ele pode ali nos presentear, né? Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que tudo isso que eu falei aí para você tenha tocado aí o seu coração, alguns pontos polêmicos, como eu falei, tá? Você não precisa deixar de fazer cerâmica. Cerâmica tem todas as indicações, cerâmicas duram mais do que as resinas compostas. Não estou aqui para falar para você deixar de fazer laminados cerâmicos, estou aqui simplesmente te dizendo que a minha experiência vivendo da minha arte mudou completamente a minha vida dentro do consultório. Hoje eu sou um cara muito mais feliz fazendo o que eu faço, porque eu faço 80% dos meus trabalhos no consultório são resina composta hoje. Então hoje eu fico muito mais feliz numa segunda-feira, porque eu sei que eu vou sentar e vou esculpir, vou exercitar minha arte, vou fazer as minhas facetas, os meus fechamentos de diastema, os meus conoides, as minhas restaurações posteriores. Eu vou exercitar a minha alma de artista, que foi colocada desde lá do início, de quando eu era pequenininho. Então, se você quer entrar nesse mundo, se você realmente quer começar a fazer mais resinas compostas, eu te convido para conhecer o Lentes Diretas. Em algum lugar nesse vídeo vai ter um link, como eu falei. Conheça o Lentes Diretas ou deixe seu nome aí para ser avisado. Se você quer aquela anamnese do perfil do paciente, de você descobrir quais são as expectativas dele para não dar com os burros na água e sim marcar um gol logo de primeira, tá? Então também deve ter um link, se você está vendo no vídeo no YouTube, vai ter um link na descrição do vídeo para você baixar essa anamnese, legal? E então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se apaixonado, e se não se apaixonou ainda porque não tem experiência em exercitar a tua arte, fique comigo nos outros vídeos, tá? Entre lá no meu Instagram também, deve ter o link no Instagram, aí aqui na descrição do vídeo, todas as nossas redes sociais, tem muitos vídeos de técnicas, tem muita coisa, e fica comigo, me acompanhe para que a gente juntos desperte o artista que está aí dentro de você. Um abraço, que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna aqui do Professor Wanderley. Valeu!